Salve pessoal! Vamos continuar então o nosso curso de verão, viajando no nosso trem entre Maxwell e a fotônica. Nós estamos, vamos dizer, querendo percorrer a energia eletromagnética. Na primeira aula, nós relatamos sobre a existência de 5 estações de Maxwell. Na segunda aula, nós partimos de Maxwell, mostramos certas características de Maxwell, e agora, nessa terceira aula, o nosso propósito é viajar nesse trem até um eletromagnetismo gay. Essa é a grande surpresa. Ninguém pensava que por trás do eletromagnetismo haveria uma parada gay. Mas essa é a física, cheia de mistérios, e vamos a eles. Bom, então, o que é importante é a pessoa entender que o eletromagnetismo não é simplesmente as equações de Maxwell, mas ele traz em seu bojo certas simetrias. E a essência da física é compreender os acontecimentos a partir de simetrias. As simetrias são os nossos invariantes. São aquelas que permitem a gente ter uma segurança para entender as contingências dos fenômenos da natureza. Bom, essa é uma viagem maluca. E vamos subir nesse trem. O ser humano, ele é cercado por certas coisas que ele não entende. Então, eu vou dizer para vocês, vamos dizer que nós queremos fazer uma viagem de Maxwell à fotônica. Mas a gente vai começar por Maxwell ou pelo faraó Akhenaton. Você sabe quem foi o faraó Akhenaton? Ele viveu em torno de 1300 a.C. e foi quem trouxe o monoteísmo para o Egito. Na época, havia muitos deuses e ele resolveu colocar como o Deus Supremo algo ligado à luz, a Atom, era um círculo solar. A questão é que cada época da humanidade tem que ser compreendida no seu contexto. Naquela época, através de Atom, conseguiu-se chamar o significado de absoluto através da luz. Essa é a questão de chamar o significado de absoluto através da luz. Eu já ouvi falar que outra pessoa fez isto, que foi Einstein. Então, talvez exista alguma coisa em comum entre o faraó Akhenaton e Einstein. Só que a diferença é que naquela época antiga, essa, vamos dizer, a prostração diante da luz era feita através de hinos. Hoje, nós fazemos equações. Equações como a relação entre o espaço e tempo, E igual a mc2, tudo isso sai da invariância da luz, desse absoluto. O que é importante a gente refletir aqui é o seguinte: o absoluto ele é fundamental porque ele coordena a contingência. A contingência significa que as coisas são movidas por relativismos, por circunstâncias. Assim é a vida da gente. A nossa vida é contingente. A vida de um elétron ou da maioria das partículas elementares também são contingentes. Nós sabemos que, vamos dizer, as suas expressões dependem do relativismo de sistema de referência e dependem de circunstâncias. Então, o que é importante a gente ter uma certa compreensão nessa, vamos dizer, folheamento histórico, é que as coisas são muito estranhas. A luz aparece como um absoluto, o faraó Akhenaton tira lá os deuses de Tebas, cria uma nova cidade. O Einstein tira toda a mecânica clássica, reinterpreta
o eletromagnetismo, e tudo isso na base do absoluto da luz. O mesmo fez o Dirac. A antimatéria foi descoberta porque se prostou-se diante do absoluto da luz. Assim, nossa questão nessa viagem além de Maxwell é que, dado o absoluto da luz, nós vamos buscar novos setores do eletromagnetismo. Chegar a uma equação de um eletromagnetismo não linear, a estação de um eletromagnetismo neutro, de um eletromagnetismo baseado no spin e da fotônica. Então, essa é, vamos dizer, a nossa objetivo de viagem. Ir parando em novas estações eletromagnéticas e descobrindo que existem fenômenos que têm uma natureza eletromagnética e que, às vezes, a gente não descrevia isso porque estava muito arraigado a Maxwell. Mas como é que você vai fazer essa viagem? Repetindo o que a gente falou em aulas anteriores, nós vamos puxar o rabo do gato. Essa é a expressão do professor global. Significa o quê? Aquelas equações de Maxwell, divergente de E igual a O, divergente de B igual a zero, etc. Essas 4 equações, elas na verdade, elas têm uma simetria por trás, que é a simetria da invariância da luz e da conservação da carga elétrica. Então, esse é o rabo para a gente puxar. Então, a gente vai puxar o rabo desse gato para ver se aparece um corpo maior, o corpo dado por essas 4 estações que nós pretendemos chegar. Bom, então nós já entendemos que nós estamos puxando lá o rabo do gato, a partir das 2 simetrias, mas nós vamos buscar um elo perdido do eletromagnetismo. Esse elo perdido é reinterpretar a carga elétrica, entender que a carga elétrica não é só carga positiva e negativa, mas existe também a presença da carga zero. Essas cargas mais, zero e menos são as manifestações da energia eletromagnética. Então, o eletromagnetismo ele tem que ser entendido primeiramente a partir das mutações entre essas cargas. A carga mais vai na carga zero, a carga zero na carga menos, enfim, nada é permanente. Só que, com isso, a carga zero começa a participar da energia eletromagnética. E essa é a questão que nós desejamos desenvolver. Para isso, vamos voltar, então, à década de 1930. Na década de 1930, a teoria de campos já estava imposta. A noção de criação e destruição de partículas já era um denominador comum. A teoria de campos tomava o lugar da mecânica quântica, que não permite a criação de partículas. Então, nesse conteúdo, nesse contexto, se tem criação de partículas, você pode ir de uma carga zero para uma carga menos, de uma carga mais para uma carga zero, e assim por diante. Então, a carga zero começa a ter perspectiva física. Se você olhar na década de 30, eles já conheciam, ao menos nos procedimentos, nos pensamentos da física, 14 partículas. Então, era um elétron, era o pósitron, era o próton, era o antipróton, era o nêutron, era o antinêutron, eram os neutrinos, eram os pions, mais, menos e zero, era o muon, mais e menos, e assim por diante. Então, havia, se você olhar essas partículas, o que elas têm em comum? Elas têm em comum cargas, massas e spin diversos. Então, se vocês meditarem, vamos pegar a tabela de Mendeleev, em 1869, eu acho. Essa tabela trabalhava na natureza em termos de átomos. Então havia o do hidrogênio, o do hélio, o do lítio e assim por diante.
Naquela época, você entendia a natureza como os materiais sendo construídos por átomos. Na década de 30, já não era mais isso. Apareciam uma física microscópica, onde os materiais são feitos por partículas elementares. Mas essas partículas elementares já estavam, vamos dizer, no conhecimento da física, que elas tinham cargas, elas tinham massas e tinham spins. Então, você poderia, através disso, ter um conjunto de partículas elementares diversas, uma diversidade feita, vamos dizer, por esses três números quânticos. Essa era uma questão a mostrar que a presença de um eletromagnetismo com carga mais, zero e menos era inteiramente plausível. É quando acontece, em 1938, a Conferência de Varsóvia. Então, essa conferência reuniu-se aí os grandes lá da física e para discutir o caminho a seguir. Na minha opinião, haveriam duas hipóteses. Uma, entender a física através das trocas de cargas, essas partículas elementares, essas 14 partículas elementares, entender que como é que elas manifestavam essa troca de carga elétrica e alguma coisa indo além da QED, da carga mais, da carga menos e do fóton. Essa era uma perspectiva. A outra perspectiva era unificar as quatro interações. Na época já se conhecia a interação eletromagnética, a gravitacional, a fraca, a forte. Já desde 1920, lá, Kaluza, Klein, tentavam unir a gravitação do Einstein com uma quinta dimensão, unir com o eletromagnetismo através de uma quinta dimensão. Então, o conceito de unificação sempre foi um conceito muito presente na mente da física. Então, nas palavras lá do Einstein, sempre o homem quer falar com o velho. O velho ele chamava a Deus. E essa é um instinto humano natural. Então, isso resultou que o conceito de unificação se tornou mais importante do que qualquer outro conceito a ser discutido, como a questão da troca de cargas. O Oscar Klein, que era um dos chefes organizadores da conferência, então postulou a noção de Theory of Everything, a teoria do tudo. Essa que o Hawkins foi o grande marqueteiro. Então, hoje em dia, onde as pessoas buscam nas teorias de string, na M-Theory, a Theory of Everything, entendeu? Em ver as coisas como um só. A questão é justamente que nós defendemos muito aqui a noção de física de abaixo da Lua. Às vezes fazer coisas mais simples do que irem a coisas mais complicadas. Talvez houvesse um eletromagnetismo de troca de cargas a ser explorado antes de se pensar em grandes unificações. Assim, onde caminha a humanidade, digamos. A humanidade sempre caminha fazendo suas opções históricas. A história, ela não é uma sequência, como você está fazendo um edifício, uma coisa naturalmente em cima da outra. A história, ela mostra opções. Por exemplo, se em 1930 a coluna Prestes tivesse tido uma repercussão de tal maneira que o Brasil se tornasse socialista, talvez hoje nós tivemos um país diferente, um país com um povo com maior poder aquisitivo, com um mercado comprando produtos gerados pelo país. Enfim, pode ser que sim, mas essa é uma perspectiva que o Brasil não tomou. O Brasil tomou outras opções. O Brasil, hoje em dia, tomou a opção de ser um país, vamos dizer, de serviços e revendas.
Se você notar, vamos dizer o seguinte, hoje o Brasil, no presente momento, os Emirados Árabes estão enviando uma nave para Marte. Emirados Árabes. É um tamanho aqui, um quinto, talvez, do Rio de Janeiro, não sei quanto. A Cuba está fazendo 3 vacinas para a Covid, certo? E o Brasil não faz um carro, não levanta um foguete e não faz uma lagrangiana. Como é que você faz lagrangianas? Você faz lagrangianas entendendo o percurso histórico e fazendo um desvio, fazendo uma opção. Então, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: existe possibilidade, devido à física ter tomado uma certa opção histórica na construção do eletromagnetismo, de trabalhar uma nova lagrangiana. A isso que nós estaremos discutindo e chamando de eletromagnetismo de 4 campos. Mas voltemos ao assunto. Na década de 30, nós estávamos com o eletromagnetismo baseado em 2 cargas intermediadas pelo fóton. Então se postulou que era um eletromagnetismo que transmitia carga zero. Esse eletromagnetismo foi construído em 2 fases. De 1927 a 34, Dirac, Jordan, Klein, Wigner, Pauli, Heisenberg, Fock, Fermi, Podolsky, Weisskopf construíram vamos dizer o seguinte, uma mecânica quântica relativística, entender o eletromagnetismo através dela. E numa fase 2, que aparece na 1940, é quando aparece propriamente a QED como uma teoria quântica, desenvolvida por Tomonaga entre 46 e 49, por Feynman entre 48 e 51, por Schwinger entre 48 e 54, por Dyson em 49. Então, eles tomaram essa prerrogativa, que você tem que transmitir a energia eletromagnética através de fótons com carga elétrica zero. Essa opção histórica, vamos chamar assim, ela teve a sua grande sucesso na conferência de 48, na costa leste americana, onde mostrou-se que o momento magnético anômalo do elétron, que tinha sido calculado por Schwinger através da QED e medido por Rabi, ele corrigia o fator de giro magnético de G igual a 2 do Dirac. Então, o Dirac trazia uma teoria, uma mecânica quântica relativística, e agora mostrava-se que a QED conseguia ir adiante. Então, a QED se tornava a nova grande teoria da física, um sucesso que hoje em dia chega a 12 casas decimais. Daí vem a questão, então, essa opção histórica foi feita correta. Não haveria espaço para outra opção histórica. Mas daí vem a questão da física. A física, ela é, antes de mais nada, uma busca por significados. E nesses significados surgem coisas simples para você entender. A perguntar e entender. Então, qual é a pergunta que deveria ser feita? Apesar de todo esse sucesso, vamos colocar, da QED, faltou a questão de discutir a troca de cargas. Então, como vocês veem nesses gráficos ali, esses gráficos, você tem carga que pode ser mais, menos, em zero, menos, mais, em zero, mais, zero, em menos, e assim por diante. Essa troca de cargas, qualquer um desses gráficos pode ser preenchido por qualquer partícula, certo? Intermediando essas cargas. Então, esse é um fenômeno geral. Não há porquê, não pertence ao fenômeno geral da troca de cargas. Então, isso é uma coisa que deveria ser estudada.
Então não é o fóton o único a transmitir a carga eletromagnética. Haveriam, vamos dizer, 4 campos, AMI, UMI e VMI mais menos, que poderiam estar transmitindo a troca de cargas, onde AMI seria o fóton usual, uma partícula sem massa, UMI já um fóton massivo, mas também sem carga, e VMI mais e menos, fótons carregados com massa. Essa seria, vamos dizer, a completeza da QED, do eletromagnetismo. Essa completeza é que estaria generalizando o significado do intercâmbio de cargas. Como nós ressaltamos, essa não foi a opção histórica. Essa é o nosso desafio. Pegar esses 4 fótons, encontrar uma simetria, gerar uma lagrangiana, gerar uma equação de movimento e fazer um novo trem se movimentar. Bom, talvez você não tenha entendido. Você não tenha entendido porque tem uma grande questão em física. A física também, as pessoas seguem mainstreams e acabam com dificuldade de sair do armário. É muito importante a pessoa não achar que física é feito com um caderninho, assistindo aula, fazendo mestrado, doutorado, etc. Física não é paper. Física é uma postura de desvendar o mistério que cerca a natureza. A física tem uma existencialidade. A física, ela tem que entender, você tem que sair da cadeirinha e entender que essa carga zero talvez fosse melhor observada numa parada gay, certo? Você não se torna... Muito a questão do físico é que ele vai se tornando com o tempo cada vez mais um abobrão. Ele fica ali com equações, com um tipo de palavreado, mas ele não percebe o fluxo do mundo, o fluxo da natureza, o fluxo de uma parada gay. Ali você vai encontrar uma série de cargas zero. E você interaja com a tua carga e, se quiser, se transforma numa carga zero, mas observe que além da lei de Coulomb, a lei de Coulomb é aquela coisa estrita, é a lei dos machos e fêmeas, da carga positiva e da carga negativa. Ali não tem chance para uma carga gay. Agora, o eletromagnetismo desse século, ele vai ter machos, fêmeas e gays. Você tem que ter um eletromagnetismo mais amplo, intercambiando essas cargas. Como nós já ressaltamos, a teoria quântica de campos, ela suporta essa mutação entre as cargas mais zero e menos. Então, se você é um estudioso da teoria quântica de campos, recomendamos participar de uma parada gay. Ali você vai encontrar o espírito das partículas elementares, que é a mutação. Em outras palavras, você vai entender que de dia você pode ser João e à noite Maria. Assim é o eletromagnetismo. Uma hora é mais, outra hora é menos, outra hora é zero. Está sempre diante de mutações. Então, o que nós gostaríamos de dizer para você é que está na hora de sair do armário. Encontre um eletromagnetismo um eletromagnetismo gay e suba nesse nosso trem que estamos viajando. Então, a viagem do nosso trem é um eletromagnetismo de 4 campos. Essa seria a origem, essa completeza eletromagnética que Maxwell e a QED não apresentam. Para isso, nós não estamos aqui para negar Maxwell. Os 2 postulados maiores, únicos de Maxwell, que são a invariância da luz e a conservação da carga elétrica, que em tempos modernos é colocado como a invariância de Gauge. A teoria de Gauge, ela
através do teorema de Noether, reescreve a equação de continuidade que mostra a conservação da carga elétrica, para a qual o Maxwell, na época dele, introduziu a corrente de deslocamento, a variação do campo elétrico com o tempo. Bom, então nós estamos aqui diante do transporte, mas então, continuando, desculpa, dados esses dois postulados, nós temos que impor uma nova teoria de gauge. E a teoria de gauge que a gente vai se apoiar é na chamada teoria de gauge abeliana não linear. Essa é uma teoria que foi desenvolvida pelo grupo de Petrópolis na década de 80, 90, assim, e que, vamos dizer, permite uma extensão do grupo 1 para um grupo que introduz mais campos, transformando-se sobre o mesmo grupo, o 1 no caso. E com isso você cria uma teoria de gauge abeliana não linear. Então o próximo passo é fazer o transporte de energia eletromagnética por 4 campos não lineares. Esses 4 campos é que vão estar intermediando o transporte das cargas mais, zero e menos. É como, digamos, você tivesse agora, vamos dizer, um transporte, você tivesse 4 caminhonetes para transportar as suas cargas. Uma caminhonete a Mi, outra o Mi e outra VMI, mais ou menos. Então elas estão transportando você está com o eletromagnetismo, não é nada mais que uma companhia transportadora de carga elétrica. Nessa perspectiva, a lei de Coulomb é revisada. Aquela chatice de achar que só tem mais e menos, não. A parada gay entrou na perspectiva do eletromagnetismo. Bom, nesse sentido, então, você tem que começar a matematizar a sua simetria, e a simetria de 4 campos, ela traz, revisando a noção de conjunto. O eletromagnetismo já em si traz a noção de conjunto através do campo elétrico e magnético. Eles formam um par. Eles não existem um sem o outro. Só que agora, em vez de um campo elétrico-magnético, nós vamos a uma estrutura mais fundamental, que é os próprios campos potencial. Mas não é um campo potencial isolado, mas são 4 campos potenciais. A Mi, o Mi e VMI mais ou menos. E esses campos potenciais se transformam segundo o 1 vezes SO2. Então, vocês vejam, o fóton, ou a linha, o AMI, ele se transforma em a linha Mi igual a Mi mais um K1, que é uma constante qualquer, de Mi alfa. O linha Mi, a mesma coisa, e o V linha Mi, com carregada, ele se transforma num E elevado, uma transformação de fase E elevado a mais ou menos I que alfa de Mi mais ou menos, mais o de Mi alfa. O que você observa disso? Você observa que você, nessa transformação 1 vezes SO2, você mantém um parâmetro alfa só. Então, é o parâmetro de gauge. E esse parâmetro de gauge tem os campos AMI e o Mi não se transformam segundo o SO2, e os últimos 2 é que se transformam com a transformação de fase. O que significa isso? Nessa incursão, você permite ter um teorema de Noether baseado simplesmente num parâmetro alfa. Então você tem uma conservação da carga elétrica para um eletromagnetismo de 4 campos. Então, com essa transformação de gauge, você garante a transformação da carga elétrica. E esses 4 campos aí, eles estão associados diante dessa conservação da carga elétrica, gerando eletromagnetismo neutro, eletromagnetismo carregado, e assim por diante, como nós deveremos estudar a seguir. Então, dessa conservação, você agora tem que retirar uma lagrangiana. Essa lagrangiana, ela é construída como? Ela é construída através de tensores de intensidade de campo, e que eles formam a lagrangiana. Então, esses tensores, vamos dizer, eles podem ser antissimétricos e simétricos, mas aqui nós temos uma situação que vai além da QED notoriamente. Surgem
tensores granulares e coletivos. Então vamos explicar um pouco melhor. Vamos entender os campos granulares. Esse I que está ali no Gemini I significa variando de 1 até 4. Então, se for I igual a 1, é o F mini da QED. E você nota que você reproduz a QED. Se I igual a 2, 3 e 4, são os outros campos que a gente coloca. Esse Gemini I, ele é invariante de gauge. Se você colocar o S mini I, ele é Demi-Geni I mais. Então, ele não é invariante de gauge. Mas, quando a gente for ver, colocar, uma somatória deles é invariante de gauge. Bom, isso nós vamos indo entendendo aos poucos. Na questão dos campos coletivos, vocês notam que surgem agora campos Gemini, que é dado por gama IJ, Gemini e Geni J, onde gama IJ é uma constante e você nota um índice de somatório. Portanto, você começa aqueles campos que na parte granular eram individualizados, agora eles são coletivizados. Eles aparecem em conjunto. Seja um conjunto granular, seja um conjunto coletivo, simétrico ou antissimétrico. Dessa maneira, a gente começa a observar que nós estamos caindo ou sendo levados a uma lagrangiana mais geral, que a gente chama de Gemini. Essa lagrangiana pode ser separada no setor antissimétrico, dada por um tensor intensidade de campo Gemini, que é igual a I Gemini I mais Gemini coletivo. Então você nota que tem um setor granular e um setor coletivo. A QED estaria só no A1 Gemini 1, que seria o F mini. O resto vai além da QED. Outra parte que a QED nem tem, que é a questão do setor simétrico. Então você nota ali que o tensor intensidade de campo simétrico, o S, ele aparece como um conjunto beta-I, S mini I. Esse conjunto que é invariante de gauge. Então, esses novos tensores, eles são, cada um desses que estão escritos aí na página, são invariantes de gauge individualmente. Com isso, você começa a ter uma visão de uma perspectiva, de uma teoria além da QED. Uma teoria que você começa, vamos dizer, ter um fóton massivo participando e esse fóton massivo interagindo com o fóton sem massa e os outros através da coletivização Gemini. Bom, talvez você não tenha tido interesse, despertado interesse em participar de uma passeata gay. Mas você tem uma outra pergunta para você. Então, se o universo é comunista, será que o universo é uma grande manifestação de conjunto ou é uma manifestação individualizada de partes? Para a Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra da Inglaterra nos anos 80, ela dizia que a sociedade ela existe a partir de indivíduos. Isto é, a sociedade é um somatório de indivíduos. Isso era a perspectiva também do Reagan, o presidente dos Estados Unidos na época. Então, a física quântica, ela também vai nessa direção. A física quântica, ela é liberal. Ela apoia a existência das partes como a questão ab initio. Então, a física quântica, a Margaret Thatcher e o Reagan são, vamos dizer, protagonistas, portas-bandeiras da visão liberal, de que o universo e a sociedade são formados a partir das partes. Você está satisfeito com isso? Não adianta se espernear
e achar que você é marxista. Você pode ser marxista, mas e o universo? É comunista? Bom, então, o que a gente começa a observar é que quando você introduz uma troca de cargas, você generaliza o sentido do eletromagnetismo, você começa a ter uma complementaridade entre o individual e o coletivo. O individual dado pelos tensores granulares e o coletivo pelos tensores coletivos. Então, esses dois elementos, eles não andam separados. Eles têm uma complementaridade. Essa complementaridade deve ser vista quando você calcular sua equação de movimento. Ver como é que isso anda no espaço-tempo. Certo? Então, nós estamos diante de sair dessa perspectiva da física quântica liberal para buscar uma unificação liberal socialista. Antes de buscar a unificação lá do Oscar Klein, das 4 forças da natureza, vamos entender se o universo não complementa o individual, o granular, com o coletivo. Um não existe sem o outro. Bom, então, após essas duas propostas da parada gay e do universo coletivo, nós perguntamos a você se você quer continuar no trem Lux. Então, esse é o nosso trem de viagem de Maxwell à fotônica. Mas esse trem agora tem que mostrar a sua equação de movimento. Qual é a equação de movimento desse trem? Não adianta você, se você tem medo do comunismo, se você tem medo de ser gay, você vai ver a tua equação. Essa equação ali, as equações, elas são inexoráveis, muitas vezes erradas, mas a física começa pela leitura das equações. O movimento da energia eletromagnética pelo trem Lux é dado pela leitura da sua equação. Então, você pode dizer, não, existem fótons comunistas, que ninguém paga a conta de luz para o Sol. Tudo bem, mas isso vai lá e veja na tua equação. Se a tua equação aparenta fótons com a perspectiva coletiva. Bom, assim nós chegamos à equação de movimento do trem Lux. Atenção, passageiros, tomem seu lugar, assentem sua massa, spin, e experimente sua fonte de campos não linear. Passageiros, quem quer subir? Nós convidamos você e as partículas para subir. E o que a gente vai transportar de energia eletromagnética? Compreendam bem o seguinte. Nas aulas anteriores, nós dissemos que o eletromagnetismo ele se apresenta em 3 fases. A primeira foi apenas de cargas e correntes, âmbar, eletrificações, etc. A segunda foi de cargas e campos, foi o período do Maxwell. E a terceira está sendo de campos com campos, quer dizer, os campos serem não lineares, eles serem autointeragentes. Então, o nosso trem Lux, ele tem que mostrar campos autointeragentes. Então, vamos devagar com o trem Lux, vamos explicar. O que é subir num trem? Quem sobe num trem são os tensores intensidade de campo, como estão ali, Gemini, antimétrico, Gemini simétrico, e assim por diante. Bom, você olhando, por que eles estão subindo no trem? Porque tem ali naquela equação, no lado esquerdo, uma derivada de Rhond-Mi. Aquela de Rhond-Mi apenas está dizendo o seguinte, você está viajando no espaço e no tempo. Então, aqueles tensores vão estar viajando no espaço e no tempo. Então, aqueles tensores, eles estão comprando o seu ticket granular e coletivo.
Porque cada um daqueles Gemini, se a gente olhar as coisas anteriores, ele tem uma parte granular e uma parte coletiva. Então, note bem, se você está em dúvida da unificação, a primeira unificação ser entre o individual e o coletivo, você note que o trem Lux está levando, não superstring, nada disso, mas está levando coisas simples, cargas no sentido de carga de trem, de Gemini, os passageiros, vamos chamar, individualizados e coletivos. Então tem o sujeito que comprou o seu ticket individual e tem a torcida lá que está indo, uma Yang Flu, que está indo todo mundo também no trem. Bom, note também o seguinte, que aparece então Geminis antissimétricos. Esse Gemini com tiozinho é um Gemini semitopológico, tipo aquele Epsilon Mini Rho Sigma, e aparece Geminis também simétricos. O que significa isso? Significa que você está, como tendo passageiros na parte antissimétrica, spin 1, na parte simétrica, spin 1 e spin 0. Então você está tendo passageiros desse trem, sentados nesse trem, spin 1 e spin 0. Daí vem a outra pergunta, vem cá, esses passageiros, partículas aí que estão viajando, elas têm massa? Se tem massa, tem que usar o Higgs. Volto a falar, é muito importante a pessoa viver abaixo da Lua, encontrar momentos históricos outros, não achar que tudo tem que ser liberal, tudo tem que ser dessa maneira ou aquela. Não. Existe sempre opções históricas. E será que não existem opções históricas de você colocar massa sem Higgs? O trem Lux leva massa, como está ali, sem colocar o Higgs. Então ele transporta spin 1, spin 0, transporta massa sem Higgs. Então isso tudo é o que o lado esquerdo dessa equação está falando. Então essa é a leitura. E o lado direito? O lado direito vem a questão. Será que você entrou na terceira fase do eletromagnetismo, que é campo gera campo, campo interagir com campo, a carga elétrica ser uma coisa não mais primitiva, primitivo ser o campo interagir com campo? Então, para isso, vamos olhar aquele termo que está ali em violeta no lado direito, E, Z e G. Então, esse E e J é apenas uma constante, uma coisa derivada aí do modelo. O Z é o tensor de densidade e o G seria um daqueles campos AMI, UMI, VMI mais ou menos. Então você nota o seguinte, que os campos, vamos dizer, um campo UMI estaria interagindo com a intensidade de campo, seja granular e seja coletiva. Então você começa a notar que você começa a ter a interação campo com campo. Essa é o significado desse lado direito da equação. Então, esse trem deu para entender de uma maneira primeira que ele tem uma equação de movimento ou movimentando no espaço-tempo e é um trem que está levando cargas mais, menos e zero, certo? Através de partículas, vamos dizer, com campos coletivos, campos normais, AMI, UMI e VMI mais ou menos. Dessa maneira, nós estamos dizendo o seguinte, nós estamos com um trem em movimento. Temos uma equação de movimento e essa equação de movimento já não é mais a equação de Maxwell ou da QED. Se você comparar com Maxwell, isso é importante para entender como esse trem já partiu, certo? Ele partiu, ele não violou Maxwell, ele não viola nada. Ele é invariante gauge, etc, etc. Então, se você apanhar, qual é a grande dificuldade que eu vejo para seguir além de Maxwell? É que você tem em Maxwell vamos pegando a equação de Mi FMI igual a EJMI. Então, ao lado direito é a carga elétrica com uma fonte carregada.
Aqui no caso você aparece a interação F-Mi-A-Mi. O que significa essa interação que aparece no lado direito da equação de movimento desse trem? Escrevendo em forma vetorial, você obtém a equação de Gauss divergente de E proporcional a A interno E. Então, o campo potencial, aquele que define o fóton, está interagindo com o campo elétrico. Essa é um grande momento, porque você, a partir de equações fundamentais, você não está usando aqui também outro momento histórico opcional, que é Bohr-Einfeld, Euler-Heisenberg, todas essas teorias chamadas não maxwellianas efetivas, certo? Que são teorias efetivas, e você consegue aqui escrever a expressão A interno E de uma maneira fundamental, a partir de uma lagrangiana que você apenas adiciona a Maxwell. Não pega a Maxwell e torna aquele que torna ela efetiva. Então, você obtém, vamos dizer, o campo, o fóton através do campo A interagindo com o campo elétrico, poderia obter o campo interagindo com o magnético e assim por diante. Então, você começa a ter uma física que, em 1845, quando o Maxwell não Faraday, interagiu um campo magnético com a luz, ele precisava de uma equação de Maxwell com esse lado direito. Então, Maxwell só se prismou na carga elétrica, no mundo de machos e fêmeas, no mundo liberal, no mundo, hoje em dia, das teorias efetivas. Nós queremos dar um adeus a Maxwell. Nós queremos buscar a energia eletromagnética pura. Nós estamos vivendo uma época da civilização que, devido à poluição e à grande quantidade de pessoas, há uma grande necessidade de fontes de energia. A grande fonte de energia para ser buscada é a luz, porque, antes de mais nada, é uma luz pura. Então, nosso trem, a partir das próximas aulas, né, seguirá buscando novas estações até encontrar, se possível, a energia pura da fotônica. Muito obrigado.